Ô, rapaz, rapaga, eu poderia vir aqui falar para você de terceirização, que é o assunto do momento, e vou gravar ainda um vídeo falando sobre isso, mas no momento eu prefiro falar sobre uma filosofia, um insight, uma epifania que eu tive ontem, quando eu tava lendo, até vendo no Facebook, perfil de uma pessoa que nem é muito filósofa, tá longe disso, é até meio futilzinha, vive com essas ideiazinhas de autoajuda. E eu vi simplesmente a frase mais autoajuda possível que Nietzsche poderia ter dito. E quando eu li essa frase pela primeira vez, acho que eu tinha uns 16 anos, eu dei a mínima. Quase que eu desgostei imediatamente de Nietzsche, né? Porque se você não sabe, Nietzsche para mim é Deus desde que eu tenho 15 anos. Eu adoro e idolatro Nietzsche. Eu li o Anticristo quando eu tinha 15 anos. Enfim, para mim, Nietzsche é o maior ser humano da história da humanidade, humano, humanizado, humanista, não sei o que lá. Em todo caso, adoro Nietzsche, idolatro Nietzsche acima de tudo. Mas vamos ao que interessa. Eu li essa frase de Nietzsche e já automaticamente me remeteu uma outra frase do Mahatma Gandhi. Tá, e eu anotei aqui porque eu quero pronunciá-las ipsis literis, tá, para não gerar dúbia interpretação. Enfim, vamos lá, Mahatma Gandhi. Ele disse que quem não vive para servir não serve para viver. Quando eu também li essa frase pela primeira vez, eu falei, meu, isso daí é coisa de idiota, porque você não nasce para servir nada. Porém, eu não sei, eu acredito que Gandhi não esteja dizendo que você necessariamente precisa servir a sociedade, precisa servir um bem maior. Eu acredito que servir a si mesmo é uma forma de servir, de você servir algo, de você servir para algo. Então eu concordo nessa frase, eu acho que sim, você podendo servir a sociedade, sirva, mas primeiramente preocupe-se em servir a si mesmo. O individualismo não é um defeito, é uma bênção. Tá? Individualismo é diferente de egoísmo. Tá? Pense primeiro em si mesmo, depois você pensa em sociedade. A sociedade não está nem aí para você, mas você tem que estar aí para você acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, você esteja aí para você. A sociedade que se lasque. A sociedade, é claro que você não vai prejudicar a sociedade, mas viva para você. Sirva a si mesmo. Viva para servir a si mesmo, senão você não vai servir para viver. Tá? E o que é que essa frase do Gandhi tem a ver com essa frase do Nietzsche que eu vou dizer agora? Olha só, Nietzsche disse o seguinte: a melhor maneira de começar o dia é se comprometer a fazer feliz pelo menos uma pessoa antes do pôr do sol. Isso parece até livro de autoajuda, cara. E não é comum você ver um Nietzsche tão otimista assim, porque eu não sei se você sabe, mas Nietzsche era partidário do niilismo. Niilismo, para resumir, propriamente dizendo assim, a descrença absoluta. Tá? Ele existe em várias esferas aí do pensamento social, em especial desse pensamento social contemporâneo, que é do nosso tempo, claro, pensamento social pós-moderno. Tá? Ele se encontra tanto no prisma existencial, quanto no prisma religioso, quanto no prisma político, quanto no prisma das teorias sociais, quanto na literatura, quanto na arte. Enfim, niilismo, vamos resumir de uma forma bem a grosso modo, que esse vídeo não é sobre niilismo, mas niilismo, bem dizer, é uma descrença absoluta. Tá? Então, uma pessoa que ela se considera niilista do ponto de vista existencial, essa pessoa simplesmente acredita que a vida não tem sentido algum. Tá? A pessoa que é niilista social, niilista quanto ao ser humano, é uma pessoa que perdeu a fé na humanidade, que era o meu caso até pouco tempo, e fala, ó, que se dane o ser humano que seja extinto, né? Claro que a pessoa não está incentivando a matar, sair por aí matando seres humanos, não é um psicopata, mas é alguém que perdeu a fé na raça humana. Se você tem um amigo, ou se você, de repente, assim, e não acredita no ser humano, você com certeza pode se denominar um niilista. E Nietzsche era niilista. Outro exemplo de niilista, por exemplo, é Dostoiévski, é uma coisa muito mais antiga do que Nietzsche, né? Niilismo vem lá, eu diria que até milenar, é uma filosofia milenar, mas que atingiu o seu auge com o Nietzsche. Se você procurar por niilismo, não tem como você não encontrar nada, um parágrafozinho falando de Nietzsche, que seja. Nietzsche foi talvez o niilista mais conhecido, mais famoso pela corrente filosófica em si, pelo pensamento em si. E Dostoiévski mesmo, na obra Os Irmãos Karamazov, é até escancarado o caráter niilista do Dostoiévski, enfim. O niilismo está
em várias partes. Se você está descontente com a situação política do Brasil, se você fala, eu não confio em PT, PSDB, PMDB, em ninguém, você é niilista político assim como eu, tá? Só para resumir aqui, então, a coisa. O niilismo é descrença absoluta. E Nietzsche era um niilista em tudo que você pode se imaginar. Inclusive do ponto de vista existencial, para ele a vida não tem muito sentido. E é até estranho você ver Nietzsche dizer que a melhor maneira de você começar um dia é se comprometer a fazer alguém feliz. Mas se você conhece um pouquinho do pensamento nietzschiano, que seja, não precisa conhecer muito não, mas você sabe que essa frase não se encaixa tão bem assim. Por mais que eu concorde muito com Nietzsche no que tange a felicidade, eu acho que de todos os filósofos, entre várias outras coisas que Nietzsche falou, em termos de felicidade, no caso, o sentido da felicidade em si, o que seria felicidade, o filósofo que eu mais concordo pode-se dizer que é Nietzsche. Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre felicidade. Faz tempo já que estou enrolando para fazer esse vídeo, e é claro que Nietzsche vai ter extrema influência nesse vídeo. Mas o fato é o seguinte, isso que ele disse, que essa frase que eu acabei de citar, muito me lembra o que o Frank Underwood, cara. Eu tenho até medo que eu acho que eu pareço muito com o Frank Underwood em alguns aspectos, apesar que eu me considero uma pessoa boa em caráter, eu não sou talvez eu nem seja um cara com bom caráter, talvez eu seja só um cara sem grandes ambições, assim, pelo menos nesse sentido materialista, de ser extremamente bem sucedido. Eu não ligo muito pra isso, pra mim isso é coisa de gente insegura, de gente babaca, por assim dizer. Mas enfim, o Frank Underwood em determinado momento, né? O Frank Underwood, se você não conhece, ele é o protagonista da série House of Cards, é o personagem do Kevin Spacey. E em determinado momento, um segurança pede para ele fazer um favor para ele, recomendar ele para alguma empresa. Eu não lembro exatamente o que acontece. Isso daí é lá pro final da primeira temporada mesmo, se eu não me engano. E ele reluta, fala, não vou recomendar. Ele tenta ser aquele cara mala que ele é na série lá, né? Que ele só é bonzinho quando interessa, que ele é todo maquiavélico, né? Até que em determinado momento ele vai lá, ajuda o cara e ele olha assim, porque essa série preza muito pela quebra da quarta parede, que é o que está acontecendo agora, eu falando diretamente com você. E essa série sai um pouquinho da diegese, ela quebra essa diegese que tem o roteiro, enfim, aquilo que está em campo. Ele quebra essa diegese e começa a conversar diretamente com o espectador, que é o que eu faço agora, e ele olha e fala assim... Sabe por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, pra mim eu vou perder segundos recomendando esse cara pra fulano de tal. Agora pra ele vai fazer toda a diferença. E isso me parece ser um investimento interessante. Eu mudo totalmente a vida de uma pessoa, eu provo que eu posso mudar totalmente a vida de uma pessoa gastando pouquíssimo tempo, pouquíssimos segundos, pouquíssimos minutos do meu tempo. E cara, se parar pra pensar, isso é um poder muito grande, né? Eu acho que é aí que essa frase do Nietzsche se torna interessante, muito além de otimismo barato, autoajuda e baboseiras assim. É interessante você perceber que você pode viver para servir gastando pouco tempo, poucos segundos do seu tempo. Você gasta uma porcentagem ridiculamente pequena do seu tempo para mudar a vida de alguém. Pega uma pessoa, por exemplo, que não tá muito legal. Você vai lá, conta uma piada. Dependendo da pessoa, pode ser aquela piadinha pra ser nossa que o Carlos Alberto racha o bico, sabe? Conta essa piada, você muda a vida da pessoa. Pra muita gente, cara, o simples fato de saber que você tem um pouquinho de empatia por ela já pode mudar tudo. Então, assim, esse é o vídeo mais bonzinho, mais assim, até estranho. Nietzsche, mais estranho do que Nietzsche falar isso, é eu vim falar isso daqui. Geralmente falo de política, de filosofia, assim, mais pesada, né? Vez ou outra eu falo de cinema, enfim, eu falo de assuntos mais sérios. Só que dessa vez eu tô sendo benevolente. Então, se tem alguma coisa que eu possa passar para vocês de bom, além de meditar é muito importante, tá? Eu já falei isso, acho que no vídeo que eu gravei no meu aniversário, alguma coisa assim, que foi lá, coisa do ano passado lá, né? Eu faço aniversário em dezembro, então já tem 4 meses, quase 4 meses. Em todo caso, se tem algo que eu posso passar para você, é o seguinte, medite, tá? Medite primeiramente e tente ser bacana, tente fazer os outros felizes, porque para você vai durar só isso aqui
e para a pessoa pode fazer toda a diferença. Então, como que você pode fazer alguém mais feliz? Seja gentil. É simples, seja gentil. Fale obrigado. Olha, muito. Opa, celular caindo aqui, hein? Malandro. Peguei no flagra o bicho. Eu tenho um reflexo que só vendo, né? Só que não. É pouca bateria. Peraí. Então, como que você pode fazer essa pessoa mais feliz? Basta você ser gentil, basta você utilizar obrigado, basta você utilizar por favor, basta você dar um sorriso para a pessoa e de repente você já muda o dia da pessoa, quiçá a vida da pessoa. Como diria Frank Underwood, Opa! Como diria o maquiavélico do Frank Underwood, é um investimento muito pequeno para você, mas que pode fazer toda a diferença para aquela pessoa. Então, pode ser que vale a pena. É isso, apenas essa filosofia de autoajuda para tentar transformar o seu dia mais feliz. Tomara que eu tenha feito você feliz com isso, né? É isso. Adiós. Amanhã eu falo de política, de sei lá o que, do que me vê a telha. Talvez eu fale de terceirização, talvez não. Mas é isso. Adiós. Fui.